Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite de novo, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, tá? Professor Vitor aqui, novamente, tá, gente? Agora com o resumo das aulas do mês de maio, assim como nós temos aqui na Sala do Futuro o material das aulas de fevereiro, das aulas de março e das aulas de abril, agora o mês de maio para vocês da segunda série do ensino médio, Escola Guerra Junqueiro, segundo bimestre, ano de 2025. É isso, não tem muito mistério aqui, vamos pro que nos interessa, certo? Maravilha. Então, assim como eu comentei, tá, gente, nos outros vídeos, duas coisas aqui. Primeiro, fica à vontade para pausar esse vídeo, pausar, voltar, rever alguma coisa, ler com calma alguma coisa que está escrita, afinal, né, esse vídeo também é carregado, né, de informação escrita, caso isso te ajude, ou dar uma olhada com mais calma numa imagem que aparece, caso isso te ajude com o objetivo deste material, que é justamente servir de apoio tanto para você que acompanhou as aulas, quanto para você que não conseguiu acompanhar as aulas e chegou depois, você que só conseguiu acompanhar algumas aulas, enfim, isso varia, né, bastante aí de pessoa a pessoa, né? E a outra coisa é, como vocês podem ver, né, trabalhar esses conteúdos em sala de aula é sobretudo para desenvolver habilidades como essas daqui, tá? Então, analisar características da sociedade brasileira, entender, né, situações da vida cotidiana, para não naturalizarmos aquilo que não é natural, né? Aquilo que é comum, mas que não é natural. Também problematizar, né? Ou seja, trazer, né, a luz do questionamento aquilo que permeia o nosso cotidiano, né, a nossa relação passado e presente, que é a base da história. Por isso, essas discussões aqui, ok? Espero que isso possa ajudar. Então, vamos seguir aí com o que nos interessa. Primeiro, então, neste mês de maio, tá, gente? Uma das primeiras coisas que nós tratamos, tanto com a análise, né, do material digital, quanto também com aquele exercício de análise iconográfica, né, que eu trouxe com vocês, foi justamente para falar de conflitos na Primeira República. E aí essas três imagens ajudam a ilustrar legal três importantes momentos dessa questão de conflitos, né? Como vocês podem ver aqui no alto, a Guerra de Canudos, a do Contestado e do Cangaço, certo? Aqui, o ponto, talvez, gente, importante para a gente perceber essa questão, deixa eu até voltar aqui, deixa eu até avançar, é vocês perceberem o seguinte, olha só, bem aqui no canto, gente, bem aqui esse último parágrafo. Esses três eventos, embora com características e contextos diferentes, compartilham a marca da desigualdade social, da exploração econômica e da violência que marcaram a República Velha no Brasil, né? Ou seja, quando nós abordamos em história sobre a Guerra de Canudos, sobre a chamada Guerra do Contestado, sobre o movimento do cangaço, nós estamos principalmente percebendo, ou tentando perceber, como que essa república, que em parte representa uma mudança, já que há uma mudança política, institucional em relação ao Império, ela também é uma representação de permanências nas estruturas sociais brasileiras. Então, se o Império ele é desigual, a República, que não necessariamente ataca isso, até porque ela não é formada por uma revolução popular ou coisa do tipo, ela vai reproduzir isso também. Ela reproduz aquela mesma desigualdade, vamos assim dizer, vista no Império. E essa desigualdade, ela chega a pontos aonde as tensões levam a conflitos, onde claramente a gente percebe um lado apoiado pela República, pelos poderosos, pelos líderes, pelas elites, etc., e de um outro lado desse conflito, quem eram as principais vítimas ou aqueles que mais eram prejudicados por conta dessa questão da desigualdade social. Por isso, os acontecimentos em Canudos, com Antônio Conselheiro, todos aqueles camponeses, aqueles fazendeiros, aquela gente, né, vamos assim dizer, do sertão, o Brasil do campo, que não tolerava os desmandos dos coronéis e aí tentam viver numa outra forma de organização social baseada em outros elementos mais próximos de uma questão popular do que aquela trazida pela República e pelos coronéis. Mesmo caso na Guerra do Contestado, envolvendo tanto uma disputa entre federações como Santa Catarina e Paraná, assim como os povos que ali habitavam, né, povos originários, povos que ocupam aquelas regiões também por conta da agricultura, a estrada de ferro, né, passando ali o discurso, né, do progresso, e os povos que já ocupavam ali, toda a tensão que é gerada a partir disso, assim como o cangaço, que, principalmente nas suas famosas figuras, né, do Lampião, da Maria Bonita, ele vai representar essa questão de como o desmando, a desigualdade, a violência leva ao surgimento de grupos que buscavam resolver as coisas do seu jeito, já que não estão conseguindo resolver de outras formas, já que a desigualdade ela é gritante, batendo na porta, matando gente de fome, etc. Tá? Então, esse é um ponto crucial
do que eu tentei abordar, discutir com vocês em sala de aula no que diz respeito tanto à Guerra de Canudos, quanto do Contestado, quanto o movimento, tá, do cangaço. E aí, só que retornando, tá, passando aqui, vocês percebem que há pequenas sínteses aqui, nesses primeiros 3 parágrafos, aqui no canto, sobre o que foi cada um destes fatos, desses eventos, né, dessas marcas do início da República no Brasil. E aí, como eu já li aqui com vocês, uma síntese de como os 3 se relacionam, tá? Isso nós já abordamos aí no início das aulas, agora aqui na escola. E aí nós vamos para uma outra parte. Essa outra parte envolve a questão da urbanização. Afinal, o Brasil, né, na República, ele também passa, né, em vários períodos, em vários momentos, por processos de urbanização. Processos onde as cidades propriamente ditas, né, as áreas urbanas, começam a ganhar cada vez mais espaço, importância, corpo e presença no imaginário e no cotidiano brasileiro, tá? E o principal exemplo que nós utilizamos em aula para discutir essa questão da urbanização é a cidade do Rio de Janeiro. Como eu comentei com vocês em sala, na época é a capital do Império, a capital da República, né, no primeiro momento, a cidade do Rio de Janeiro, só depois, né, no final da década de 50 é que vamos ter a questão de Brasília, né, da cidade de Brasília. E como que essa capital, a cidade do Rio de Janeiro, para ser aquela Paris dos trópicos que nós falamos em sala de aula, ela passa por um processo mais latente de urbanização e modernização, e por ser um país das desigualdades sociais, um país onde as políticas públicas não são tocadas, pelo menos pensando assim numa questão mais abrangente, social, essa urbanização será tocada na lógica do polícia e ladrão, na lógica do manda e obedece. Então você tem o bota abaixo no Rio de Janeiro, a ação da polícia em expulsar as populações consideradas que não faziam parte daquele imaginário de uma cidade bonita, de uma Paris dos trópicos, de uma cidade moderna, etc. E, né, nesse resumo aqui a gente percebe isso, né? Como é que essa cidade do Rio de Janeiro e como que nessa interpretação de urbanização essa cidade é tratada desta forma, né? Com casarões antigos sendo demolidos, cortiços sendo demolidos, pessoas que, segundo a interpretação das elites, não representavam este ideal de Paris tropical sendo expulsas do convívio social, sendo expulsas das ruas agora embelezadas, largas, tendo que viver cada vez mais distante dos grandes centros da cidade, das áreas de poder, de concentração da riqueza e da cultura, né, da produção cultural social do Rio de Janeiro, e aí cada vez mais elas ocupando os morros, as favelas, os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, e como isso foi demarcando, né, um território nessa interpretação de como deveria ser a sociedade brasileira, especialmente nas grandes cidades, sobretudo, claro, na capital da República naquele momento, a cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí, quem estava em aula deve se recordar, nós tivemos a oportunidade de ver aquelas charges sobre como os prefeitos no Rio de Janeiro tratavam, né, toda aquela política do bota abaixo, do cortiço, vimos alguns documentos também que ajudam a interpretar isso, tá? E essa imagem aqui ela é bem interessante também porque ela ajuda a perceber como que, conforme são esses primeiros anos aí da República, né, da República Velha, da Primeira República, enfim, do início do século XX, como que começam a surgir com alguns registros essas comunidades, essas ocupações que aí nós vamos usar, né, o termo que se torna, né, clássico e comum para interpretá-las, que é o termo favela, né, as comunidades, as favelas, seja das famosas, como o próprio Morro da Favela, do Salgueiro, da Mangueira, e entre tantos e tantos outros, né, que permeiam não só o nosso cotidiano, a nossa materialidade, como também o nosso imaginário, e que ajudam a explicar, ajudam muitas a representar, a sintetizar o que é essa relação de como os mais pobres eram enxergados pelos mais ricos, pelas elites, pelos poderosos, como ainda são, né? Não só como eram, mas como ainda são. Só que aí temos aí o processo de permanências e mudanças de lá do início da República para cá, tá? E junto a isso, nós tivemos a oportunidade também de ver como que nessa sanha pela modernização, pela urbanização, nessa dinâmica também de interpretar a sociedade como uma necessidade de uma saúde social, porque há uma doença social, aquele que não representa a modernidade, o urbanismo, seria uma coisa socialmente doente para aquele período, né, para todo aquele imaginário.
nós temos essa busca ensandecida por um higienismo social, que se associa com uma questão de saúde pública, que é a questão das vacinas. Por que vai acontecer a chamada revolta da vacina, né? Tanto essa charge quanto essa síntese aqui no alto dão essa dimensão, né? Da revolta da vacina, como é que ela se dá, como é que ela acontece, tá bom? E, portanto, porque de que isso também ajuda a explicar essa relação de poder e como as pessoas, ao serem efetivamente perseguidas por uma questão de vacina, serem tratadas praticamente como criminosas por conta de uma questão de vacina, como é que essas pessoas se revoltam contra esse desmando, contra essa lógica de sociedade imposta ali naquele momento, tá? E por fim, um dos últimos temas nossos agora nesse mês de maio, né, que ele ainda não se esgotou, ele vai, digamos, se esgotar agora no início, né, nessas primeiras semanas de junho, é essa questão do Brasil e do darwinismo social, que eu tanto torrei a paciência de vocês também já falando sobre essa coisa do darwinismo social, né? E aí nessa imagem aqui a gente percebe uma base daquele exercício que eu fiz com boa parte de vocês aí numa aula, numa quinta-feira, se não me falha a memória, sobre a questão dos indígenas, né, que nós pegamos aí um material para gravar o áudio, né, que depois eu vou produzir e mostrar o vídeo para vocês a partir do material que vocês gravaram em sala, sobre como é o tratamento, né, as políticas indigenistas ao longo do tempo, desde as políticas de reconhecer o indígena como escravizado, a ponto de depois reconhecê-lo como um sujeito livre, justificando também formas de escravização através de guerras justas, etc., também a questão de quem vai controlar os indígenas, é o Estado, são os missionários, são os jesuítas, serão as federações, as províncias, enfim, todo esse controle também muitas vezes esperado, todas as políticas que antes acreditavam, né, defendiam que o indígena deveria ser assimilado pela sociedade brasileira, ou seja, numa espécie de perder a sua referência cultural, a sua identidade, para se tornar um brasileiro no sentido de não ser indígena, né, naquela interpretação, como eu disse para vocês, do darwinismo social, preconceituosa, eurocêntrica, etnocêntrica, de que o indígena seria alguém culturalmente inferior, abaixo, não evoluído em relação a essa ideia de sociedade pregada dentro do solo brasileiro, vinda da Europa, vinda de tudo isso que eu tentei, inclusive, falar hoje na aula com vocês. Então, tanto essa imagem que está aqui parada ainda nesse aqui, quanto essa outra aqui, né, todas do material digital, elas nos dão essa dimensão cronológica de como se deu a criação de políticas para os povos indígenas. E aqui no canto, como a gente também viu, né, na aula lá do exercício de captação de áudio, essa questão da APIB e da COIAB, né, como duas das principais organizações de povos indígenas para brigar por seus direitos, né, na tentativa de brigar pelos seus direitos, junto depois com reformulação em relação à FUNAI, né, a FUNAI que é criada para substituir o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e esse jogo, né, de poder e de relações que envolvem as políticas para os povos originários, os povos indígenas brasileiros. Então, nós tivemos a oportunidade de, basicamente, passando por isso aqui que eu tentei demonstrar, de tratar deste tema. Assim como agora, né, um dos últimos que eu falei com vocês, essa questão da democracia racial e do mito da democracia racial, né? Que aí, como eu deixei claro com vocês, né, há uma associação aqui com o Gilberto Freire, com o Florestan Fernandes, como que Gilberto Freire, a partir de seus estudos, de suas pesquisas, sendo ele, Gilberto Freire, um homem nascido e criado também no darwinismo social, assim como tantos outros pesquisadores de seu tempo, como é que ele vai conceber obras que, ao mesmo tempo que dão um passo diferente no sentido de valorizar a miscigenação brasileira, ao mesmo tempo representam este pensamento de darwinismo social a ponto de negar um problema estrutural brasileiro do racismo, né? E aí criasse essa ideia de que o Brasil viveria numa democracia racial apesar dos pesares, e como que isso vamos assim dizer, rebatido, principalmente na pós-Segunda Guerra Mundial, com a ONU, com o trabalho do Florestan Fernandes, para aí sim vir aquela ideia do mito da democracia racial e também sustentar por que a necessidade de discutir o racismo no Brasil, de discuti-lo enquanto algo estrutural em nossa sociedade e as políticas que deveriam ser aplicadas, que deveriam ser desenvolvidas no combate a esse elemento que moldou e molda a sociedade brasileira, tá?
Na aula, lá em aula, quando eu tentei usar o material digital com vocês nesse sentido, eu tentei demonstrar, né, qual é o papel do Gilberto Freire nesse sentido, qual é o papel do Florestan Fernandes. Isso daqui, que também é do material digital, mas é do ano passado, ajuda também a vocês perceberem um pouco essa relação entre por que Gilberto Freire, o que ele defende, os seus pontos, por que Florestan Fernandes e o que ele traz para falar dessa questão racial do Brasil, e aí porque Florestan Fernandes, o mito da democracia racial, Gilberto Freire, a ideia de democracia racial, tá? E claro, aqui para ilustrar, né, porque a gente já está aqui finalizando o vídeo, duas das incontáveis charges, imagens possíveis, né, de serem trabalhadas para falar dessa questão do porquê, né, democracia racial e o mito da democracia racial. Né? Então vejam, tanto essa pirâmide social onde o recorte de cor ele é muito claro, né, entre ricos e pobres e etc, assim como nessa daqui que muitas vezes que serve para justamente explicar como que o passado escravocrata brasileiro muitas vezes é negado, ou se finge que não aconteceu, para justamente não demonstrar como que foi criado nessa questão de privilégios na sociedade brasileira, essas charges. E aí, se você quiser depois dar uma pausa aqui nessa parte do vídeo para ver com calma o que essas charges mostram, fica à vontade, tá? Para perceber isso da melhor forma possível. Certo? Bom, gente, foi isso. Foi isso que nós tratamos aqui durante o mês de maio, né? Nesse resumo, de novo, da matéria de história aqui no segundo bimestre, neste mês de maio, para vocês da segunda série do ensino médio. As considerações de sempre, tá? Então, livro didático, livro do estudante, material digital, consulta, vocês têm acesso, vocês têm condições, consultem, vejam, deem uma olhada novamente para ajudá-los aí principalmente com alguma dúvida que vocês tenham disso que nós tratamos nessas aulas. Não deixe de falar comigo conforme for necessário para tirar dúvida da matéria, né? Receber orientações, dicas. Ou seja, percebeu o que precisa? Não pensa duas vezes. Fala comigo lá na sala, ali de cantinho na mesa, ou me procura na escola, né? Vocês estão lá das 8 às 5 todos os dias, eu estou lá das 8 às 5 todos os dias. A gente dá um jeito quanto a isso, tá? Exercícios no tarefa, conforme a disponibilidade, o tempo, vamos cumprindo eles, tá, gente? Vamos deixando aí tudo isso em ordem para não ficar nenhuma pendência. E dias 11 e 12 de junho, né? Quarta e quinta-feira, uma quarta e uma quinta, aí é a prova paulista do segundo bimestre aí prevista, ok? Gente, obrigado de novo, tá? Pela paciência e o empenho de vocês. Desculpa se acabou demorando mais aqui do esperado. Espero que esse material possa ajudar todos vocês. Obrigado, até a próxima. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bons estudos para todos vocês. Valeu!